O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: antes que estas coisas aconteçam, vós sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governantes da terra, por causa do meu nome. Mas esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos os odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio do cabelo de vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esta semana ela é conclusiva do ano litúrgico da vida cristã, da nossa experiência que desde novembro do ano passado até hoje fomos meditando o Evangelho de Mateus, né? Hoje a gente está lendo Lucas, mas fizemos um percurso na companhia desse grande evangelista. E quando chega essa última semana, que é a semana dedicada ao reinado de Deus, que a gente viu no domingo, né? Deus que reina servindo, amando e se identificando com os mais pobres da terra. A gente percebe então que aqueles que vão viver como Cristo, como dizia São João da Cruz, né? No entardecer da vida, sereis julgados pelo amor. Então, vivendo com Cristo, usando o critério de Cristo, amando como Cristo amou, aqueles que estão no extremo da nossa vida, né? Na periferia do mundo, na margem da história. Ao optar por esse, existe um fim também trágico para nós. E a gente vê isso tanto no livro do Apocalipse, quanto no Evangelho. Vós sereis perseguidos, maltratados, caluniados, sereis entregues aos governantes da terra, sereis trucidados, sereis julgados, sereis punidos. Vamos colocar na nossa linguagem hoje, né? Vós não sereis compreendidos. Vós tentareis fazer o melhor pela sua comunidade, e muitas vezes a comunidade não vai te compreender, não vai aceitar, vai te rejeitar. Sereis abandonado. E ainda pior ainda, né, no Evangelho, quando a gente vê lá que ele diz assim: até o pai vai entregar o filho vai entregar o pai, o irmão vai entregar o irmão, e vai ser uma situação muito difícil, dramática, ruim. E aí isso cria em nós uma certa melancolia, né? Um espírito de tristeza, assim. Será que tudo isso vai acontecer? Será que essas páginas podem surgir? E aí a gente fica sem saber como responder, às vezes, a isso. Responder não é dizer com palavras, responder é viver com a vida. Há um chamado de Deus. Ou seja, se eu não me identifico com Cristo, se eu não busco me assemelhar a Ele, se eu não permito que a minha vida complete aquilo que falta às dores de Cristo, como diz Paulo, se eu não me associo ao seu querer, sua vontade, seu desejo, provavelmente eu não vou ver isso. Com toda certeza eu vou ser imune a tudo isso, né? Então, esse Evangelho, na verdade, está tentando nos levar a uma consciência profunda de que quando você escolhe estar do lado de Deus,
fazendo e cumprindo o amor do Pai pelos pobres da terra, quando você quer de fato tirar o mal que destrói, que mancha, que fere e que bagunça a nossa vida, então compreenda que ao colocar-se do lado do Cordeiro, você está pedindo para ser imolado com Ele. Ao colocar-se do lado da inocência, da bondade, da singeleza, da serenidade, vamos colocar uma palavra bonita evangélica, ao se colocar como aquele que quer viver as bem-aventuranças, felizes, uma felicidade verdadeira e autêntica, saindo de si em prol do outro. Então, Jesus está dizendo, não queira ser aplaudido, não queira ser compreendido, não busque consolos humanos, mas espere naquele que pode nos dar o maior de todos os consolos. Espere naquele que é o guarda de Israel, aquele que está atento aos mínimos detalhes da história. E daí a gente vai mudando até a nossa imagem de Deus. Porque se a gente tem uma fé mítica, uma fé infantil, uma fé meio dependente, né, meio infantilizada, a gente continua construindo imagens de um Deus poderoso que vai intervir na história e acabar com tudo. E Jesus mostra nessa linda passagem do Apocalipse que Ele vence o mundo assumindo a natureza da inocência, a do Cordeiro imolado, a da bondade, que não desiste, que não abandona, que não trai, que não denigre, né? Então veja que esse evangelho que parece de um lado fazer um diagnóstico para aqueles que vão buscar amar o Senhor em todas as coisas, ele nos revela também o drama humano de escolher estar do lado do Cordeiro sem mancha, do Cordeiro imolado. E aquilo que poderia parecer desespero e tristeza, morte, né, e abandono, se transforma em sinal de vitória, de alegria e de bondade. Então, se a gente for perceber no fundo, as pessoas que optam pelo Cordeiro, optam por uma alegria que esse mundo não é capaz de dar, não é capaz de satisfazer. Então, quando a gente olhou e foi lendo aqui, né, João diz, eu vi no céu um grande sinal, grande e admirável, os anjos de Deus todos ali, e com eles o furor de Deus que consumia a terra. E aí o que ele fala para os cristãos? Aí a gente vai entender, essa semana conectada com a vida dos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos, gente, não viveram uma vida tranquila. Eram mortos, perseguidos, maltratados, humilhados. Eles perdiam tudo. Aqui nós temos a imagem de um grande homem de Deus, São Sebastião, soldado que defendia a vida, que tirava os cristãos da prisão, que ajudavam ele a se libertarem da tirania do imperador. E a gente vê qual foi a consequência final, o resultado final. Morreu. Morreu porque estava lutando a favor de Deus, salvando inocentes. Então, diante dessa morte que a gente poderia olhar e falar, São Sebastião é um besta, né? No mundo de hoje, ele não quis se preservar, ele não buscou a sua sobrevivência. A gente vai ver ressoar na vida de Sebastião aquilo que o evangelista quer falar para nós hoje. Se você optar pelo caminho da bem-aventurança, confie no consolo que vem de Deus. Confie na graça que brota dessa escolha. Confie na presença do Cordeiro imolado, que não optou a ser um Deus todo-poderoso para destruir tudo, mas fez a vitória de uma outra maneira. Então a gente se une a essa vitória, que não é uma vitória da tirania, dos poderes, como diz São Paulo, né? Nós não somos ligados a potestades, principados desse mundo, mas nós confiamos no mistério da cruz do Senhor. Nós os pregamos o Cristo, mas o Cristo crucificado, para que do cristão não brote a raiva, a maldade, a tirania. Porque quando a gente opta por esse outro caminho, a gente começa a contaminar a bondade em nós. Quando a gente opta em fazer o mal, em criticar, em denegrir, em fazer maldade,
a gente vai destruindo a nossa natureza, a nossa essência, e vai perdendo a imagem de Deus na gente. Quem nunca passou, nessa vida por momentos difíceis, ainda não saberá discernir o que o Apocalipse quer dizer para nós. Então, naquilo que o mundo pensaria que era a vitória do mundo, João, consolando as suas comunidades cristãs, diz: irmãos, sobre este mar estavam de pé todos aqueles que saíram vitoriosos. Olha que bonito. O mar era símbolo da maldade de Nero, da perversão, da perseguição, da destruição de vidas. Naquele mar que estava marcado por sangue, o apóstolo vê a presença da vitória do Cordeiro e diz: sobre esse mar devastado de sangue, todos aqueles saíram vitoriosos, de pé, do confronto com a besta, com a imagem dela e com o número do nome dela, E seguravam a harpa de Deus, e olha que bonito, aí que vem um sentido para a gente entender a integridade das Escrituras, sua unidade profunda, O antigo desvelando o novo compreendendo em profundidade o antigo, Diz assim: e eles entoavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, e diziam: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Só tu és santo. Todas as nações virão prostrar-se diante de ti. Quem não te glorificará, ó Rei das nações? Grandes e admiráveis são as tuas obras. E aí o evangelista está dizendo, eles estão fazendo o quê? Ressoando no presente da perseguição, o cântico da libertação de Moisés, quando o povo saiu do Êxodo. E nós sabemos que Moisés não fez a travessia sozinho. Atrás dele estava uma multidão que depois fez o cântico de libertação no capítulo 15 do Êxodo. E assim como lá na página do Êxodo, ele convoca e conclama o povo a cantar um hino de libertação, hoje o Apocalipse está dizendo para nós: também vós, que se uniram ao Cordeiro, cante esse cântico novo. Perceba em Jesus o mesmo que aconteceu em Moisés. Moisés, ele nos libertou da tirania opressora do Egito e do faraó. Cristo está nos libertando da pior das tiranias, aquela que é marcada pelo mal, pelo demônio, aquela que aprisiona nossa imagem, nossa liberdade, nossa felicidade, aquela que compromete toda a nossa integridade de pessoas humanas, aquela que tira a imagem de Deus da gente. Então, para cantar isso, a gente precisa acreditar além da evidência e esperar contra toda a esperança humana. Por quê? Porque o cristianismo, como diz Karl Rahner, nasce dessa página bonita do Apocalipse, em que ele vê o sofrimento, a dor, a morte, não mais como a última palavra, a penúltima, mas nunca será a última. A última é uma palavra da vitória que vence a morte, que destrói o inferno, que acaba com esse mal. Então, se a gente aplicar isso na nossa vida, a gente vê professores, a gente vê pessoas engajadas, comprometidas com causas sociais verdadeiras, que vão sofrer maltratos, incompreensão, mentiras, fofoca, inveja. Mas ao final, quem vence? O bem. Então, se a gente perceber a vida dos santos, e de pessoas concretas perto da gente, quanta calúnia, quanta maldade, e algumas pessoas enfrentam esse mal, algumas pessoas acreditam no bem, e mesmo que ela tenha que perder a vida, aquilo pelo qual ela lutou valerá a pena. Ao final, o bem vence e o mal perece. Por quê? Porque tudo aquilo que é maldade nunca será e nunca substituirá a palavra definitiva e única que brota do Cordeiro imolado. Hoje é um convite para nós sentirmos na nossa vida o consolo de Deus. Em outras palavras, nunca busque vencer o mal com o mal, mas vença o mal pelo bem.
Nunca permita que o mal contamine a essência da imagem de Deus na gente. Como a gente refletiu um dia aqui, né? O grande Merleau-Ponty, que é um filósofo da fenomenologia, ele disse que a mão que toca também é tocada. Quando nós tentamos vencer o mal com o mal, a gente acaba mal. Porque o mal ele vai nos destruir, o mal ele vai nos contaminar. E por isso a gente tem que sempre pensar, como Jesus fala, se te ferirem numa face, ofereça outra. Ou seja, não permita que o mal destrua o seu coração. Não tente, vencer o mal com ódio, com raiva, com rancor, com vingança, porque você vai se tornar tão mal contra as pessoas que praticam o mal. E aí a gente vai vendo, que essas passagens do Apocalipse de Jesus ecoam até mesmo na carta de São Pedro, quando São Pedro diz assim: irmãos, há mais honra e alegria em quem sofre a maldade do que em quem comete elas. Veja a sabedoria de Pedro lá no início do cristianismo. Há mais alegria e honra naquele que sofre a perseguição, a calúnia, a maldade, do que naquele que, querendo defender, faz a mesma coisa. Nunca busque fazer isso. Aí sim a gente vai viver a força do consolo do Espírito Santo, que não é fácil, não é compreensível às vezes. Jesus fala assim: fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu mesmo vos darei palavras tão acertadas que nem mesmo nenhum dos inimigos os poderá resistir ou rebater. Sereis entregue pelos próprios pais, todos vos odiarão por causa de mim, mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. Permaneçam firmes e vencereis. Novamente ecoa a mensagem do Apocalipse. Na verdade, Deus está nos falando que essa perseverança dos que buscam a inocência na vida nos transformará em verdadeiros filhos de Deus, na verdadeira dimensão profunda da fé. A vitória que não vem matando, destruindo, mas optando por aquilo que Deus opta. É claro que aqui tem vários níveis que às vezes a gente precisa purificar na nossa religiosidade, na nossa prática religiosa, Primeiro, domingo o Evangelho falava para a gente que a salvação vem por um caminho ético. Eu estava com fome e me deste de comer. Estava com sede e me deste de beber. É bem concreto. Não é ideologia. Diante da fome, dê um prato de comida. Diante da sede, dê um copo de água. Diante daquele que foi aprisionado, console com a sua presença. Isso nos questiona, porque veja, Jesus não está dando um caminho de salvação religioso. Eu fui crismado, eu fui batizado, eu rezo o meu terço, eu pago o meu dízimo. Não. O caminho da salvação é muito concreto. Então, essa é a primeira dimensão que a gente precisa corrigir. Segunda, para que nós tenhamos atitudes éticas na vida, e aí muda muita coisa, porque tem gente que é religioso, Às vezes vem aqui, reza, bonitinho, mas vai na reunião, mete faca no irmão, critica pelas costas, mente, denigre a imagem dos outros, calunia. Isso é triste. Então, o Evangelho está purificando certos irmãos nossos, que às vezes estão na igreja, mas não tem um coração crístico. E por que ele não tem? Aí que vem a dimensão. Porque vive de uma falsa mentalidade de um eu, ou seja, vive de um falso eu, não se conhece profundamente e se torna vítima de uma mentalidade errada de religião. Jesus vai chamar de hipocrisia, Pessoas farisaicas, pessoas que habitam entre nós, mas que criou uma falsa imagem de si mesmo, acha que ele é santo, que ele é superior. E aí você percebe isso quando ele julga os outros. Às vezes ele nem conversa com a pessoa, ele não faz aquilo que Jesus fala: olha, se teu irmão errar, procura em particular. Fale com ele antes de você ir no grupo e denegrir a pessoa. Isso acontece, grupo de WhatsApp,
Às vezes a gente recebe a mensagem, vê lá, poxa, fulano falou isso de mim, né? Já vi pessoas que falam, olha aqui, padre, fulano me denegriu, acabou comigo, ele nem veio falar comigo nunca. Aí você fala, tem que ter paciência, né? Será que essa pessoa não tem inveja de você? Será que essa pessoa não, né? Mas o problema é que aquela pessoa que se acha cristã, ela está vivendo no falso eu, no falso moralismo, na indecência, né? Vamos dizer assim. Então, para que eu não caia nisso, eu preciso sair da ingenuidade. E aqui que está o problema maior. Muitos querem ser cristãos ingenuamente. Jesus está falando, não sejam ingênuos. Vós sereis ovelhas no meio de lobos. Não adianta você vir para a igreja e achar que você vai encontrar aqui o céu, o paraíso. Não vai. Você vai encontrar gente que vai te denegrir, que vai mentir. Mas não fique preso nisso. Não ouça essas vozes. A vitória vem na perseverança. E que bom que vem a perseguição, porque a perseguição nos purifica de nós mesmos. Aí olha que bonito, né? A perseguição nos purifica. Será que eu estou no caminho verdadeiro? Se essa pessoa me criticou, se é verdade, eu vou corrigir no que eu preciso. Se não é verdade, ela está falando dela mesma. Devolve para ela o que pertence a ela. Aí você amadurece na sua escolha, na sua decisão. E não entra ingenuamente, né? Jesus está falando, não fique ingênuo. Você vai ser perseguido, você vai ser maltratado, desde que você opte em destruir o mal que destrói uma comunidade. É isso aí, gente, está na prática da gente, né? Quando você vai num grupo novo, ou você entra numa paróquia, né? Eu já vivi isso em outra paróquia, né? Daqui não é diferente, não. E tem aqueles donos da igreja, né? Aquelas pessoas que estão a vida toda ali na igreja e são donos da igreja. E você começa a dizer assim, gente, precisamos fazer um caminho diferente. E aí começam a puxar o seu tapete, né? Jogar pelas costas. Aí você fala, e aí, o que eu faço? Vou desistir ou vou enfrentar? Jesus está falando, é sendo fiel a um projeto de Deus, e se esse projeto é sério, eu estarei com vocês. Mesmo que você não seja compreendido. Não seja orgulhoso, não seja arrogante, use a bem-aventurança, mas não desista. Porque ao final, vós saireis vitorioso. E cantareis que Deus fez maravilha. Você sozinho não consegue. Mas a maravilha de Deus se manifestou na obra que vem dEle. Naquilo que Ele quer para nós. Então, sem ingenuidade, a gente vai longe. Sem achar que aqui é um paraíso, a gente sabe que a igreja é sinal, é instrumento. Ele não é um lugar absoluto. Absoluto é só Deus. Enquanto estivermos no vale de lágrimas, sofreremos perseguições, sofreremos calúnias, sofreremos incompreensões, sofreremos abandono. Mas nada disso deve nos separar do amor de Deus. Que consolo, né? Se você está fazendo porque você acredita, você é convicto disso, então Deus vai estar com você. Veja que palavra bonita que o Evangelho diz hoje. Esta será a ocasião. Olha que bonito, gente. Não perca a ocasião que Deus nos dá de vocês testemunharem a vossa fé. E fé é uma maneira de olhar o mundo com o olhar de Deus. Não se deixar abater pela maldade que existe no mundo, no outro, nas pessoas. Fé é a vitória de Deus sobre todo esse mal que existe no mundo. É ver o mundo sob o olhar do Pai. Ali, externamente, está um homem fracassado. Ali, externamente, está um homem que não conseguiu convencer ninguém. Ali, externamente, está um homem que foi derrotado e se tornou impotente. Meu Deus, por que me abandonaste? Mas pela fé, ali está um homem que venceu o mundo. Ali está um modo de viver que nos ensina até hoje que eu não preciso vencer o mal com o mal. Ali está o testemunho mais bonito na terra de que a caridade é invencível. Ali na cruz, não é sinal de derrota, é
É sinal de um amor que vem se entregando e amando. No alvorecer de vossas vidas, lembrai-vos, sereis julgados pelo amor. É esse amor que nos julga, que nos olha com carinho, que nos convida a sermos discípulos da inocência, da bondade, da ternura, de um mundo ético, de um mundo de irmãos. Ainda somos individualistas, ainda competimos uns com os outros, ainda reproduzimos na nossa comunidade o que o mundo vive lá fora, julgando, condenando, falando mal. Mas se a gente acredita, é possível fazer dessa igreja, da nossa comunidade, um caminho diferente, mais fraterno, mais sincero, mais amigável, mais colegial, mais democrático e menos tirânico. Eis o caminho desse Evangelho. Uma página bonita que vem nos consolar e não nos entristecer. Eu comecei dizendo, né? Parece uma melancolia, parece uma tristeza. Mas no fundo a nossa tristeza e melancolia se transforma em alegria, porque ninguém tirará um fio de cabelo da nossa cabeça. Amém.